Existem dias em que a alma humana se sente como quem caminha sobre cordas finas, tentando manter o equilíbrio em meio às tempestades da vida. Dias em que os ventos são tão fortes, que tudo em nós grita que não vamos conseguir. A cada passo, o medo de cair se torna mais real, e a sensação de que não há saída cresce dentro do coração. Mas, de repente, algo acontece. Algo que não vem da nossa força, nem da nossa capacidade de resistir. É como se uma mão invisível e poderosa se estendesse, firme, decidida, inabalável. Uma mão que nos segura antes que a queda se concretize. Uma mão que nos ergue quando tudo ao redor parecia nos empurrar para o abismo. E hoje, você precisa ouvir isso, mas Deus segurou na sua mão e não deixou você cair. Talvez você já tenha passado por momentos em que tinha certeza de que não suportaria. Situações em que a dor parecia esmagar, em que o peso do fardo era insuportável, em que cada respiração parecia uma batalha. Talvez você até tenha acreditado que seria o fim. Mas veja onde você está hoje. Veja como, mesmo com todas as lutas, você ainda está de pé. Isso não é coincidência, não é acaso, não é fruto da sorte. É prova viva de que Deus estava ao seu lado, segurando sua mão, impedindo que a queda fosse definitiva. A palavra de Deus nos lembra em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa não falhou ontem, não falha hoje e não falhará amanhã. A mão de Deus não treme, não se retrai, não vacila. Ela permanece estendida, sustentando os filhos que confiam em Ele. Uma das maiores batalhas não acontece do lado de fora, mas dentro de nós. O desânimo é como um abismo silencioso que tenta sugar nossas forças, nossas esperanças e nossa fé. Ele sussurra mentiras, dizendo que não vale a pena, que não há saída, que tudo já acabou. Muitas vezes, esse desânimo é tão profundo que até o ato de se levantar da cama parece impossível. Mas é justamente aí que a mão de Deus se manifesta. Ele não deixa que a sua vida seja engolida pelo desespero. Ele se torna o alicerce firme quando tudo em você desmorona. Você pode não ter visto, mas todas as vezes em que pensou em desistir e, de repente, encontrou um motivo para continuar, foi Ele quem segurou sua mão. Todas as vezes em que uma palavra inesperada acalmou seu coração, foi Ele quem falou com você. Todas as vezes em que a força surgiu de onde você não tinha mais, foi Ele quem sustentou você. Os homens podem falhar. As promessas humanas podem ser quebradas. As pessoas podem abandonar. Mas Deus permanece fiel. Ele não é como aqueles que dizem, estou contigo, mas desaparecem quando a tempestade chega. Ele é aquele que permanece no barco, mesmo quando as ondas são altas e os ventos são contrários. Ele não foge quando a tempestade aumenta. Pelo contrário, ele acalma o mar e acalma sua alma. Foi essa fidelidade que não deixou você cair. Foi essa fidelidade que sustentou você quando todos achavam que seria o fim. Foi essa fidelidade que escreveu um novo capítulo na sua história, mesmo quando tudo parecia encerrado. Houve dias em que você clamou e não ouviu resposta. Dias em que o céu parecia fechado, em que suas orações pareciam não passar do teto, em que a solidão gritava dentro de você. Talvez nesses momentos tenha pensado que Deus estava distante, que Ele havia te esquecido, que a mão dele já não estava mais estendida. Mas o silêncio de Deus nunca é ausência. Mesmo quando você não ouviu, Ele estava presente. Mesmo quando não sentiu, Ele estava agindo. Mesmo quando não entendeu, Ele estava segurando você. O fato de você não ter caído é a maior prova de que Ele nunca soltou sua mão. O silêncio dele não foi abandono, foi cuidado. Porque, muitas vezes, Ele trabalha em silêncio para que, quando a vitória chegar, você saiba que não foi pelas circunstâncias, mas pela mão dele que você venceu. Assim como o leão ruge no meio da selva, anunciando sua presença e sua força, há um rugido espiritual que nasce quando você entende que não está sozinho. Esse rugido é a fé que desperta, é a coragem que se levanta, é a certeza de que a mão de Deus está com você. Quando a fé desperta, você deixa de olhar para o tamanho da tempestade e passa a olhar para a grandeza de quem segura sua mão. Você entende que não é a ausência de lutas que define sua vitória, mas a presença de Deus no meio delas. E quando essa fé se levanta, o inimigo se cala. Porque não há nada mais poderoso do que um coração que crê, mesmo em meio às trevas, que a mão de Deus não soltará. Se você olhar para trás, vai perceber que houve situações em que tudo conspirava para sua queda. Mas, por alguma razão que você não consegue explicar, o pior não aconteceu. Não foi porque você era forte demais, sábio demais, preparado demais. Foi porque Deus estava ali. Ele desviou perigos que você nem soube que existiram.
Ele afastou pessoas que poderiam ter destruído você. Ele fechou portas que teriam levado ao abismo. Ele ergueu muralhas invisíveis contra ataques que você nem percebeu. Tudo isso porque ele segurou sua mão. E se ele não tivesse segurado, você já teria caído há muito tempo. Mas ele não deixou. Quando entendemos que a mão de Deus nos sustentou no passado e nos sustenta no presente, algo poderoso acontece. Ganhamos coragem para acreditar no futuro. Você pode até não ver claramente o caminho. Pode até não entender os processos. Pode até ter dúvidas sobre como tudo vai acontecer. Mas uma coisa é certa: se Deus já segurou você tantas vezes, Ele continuará segurando. O futuro não precisa ser um lugar de medo, mas de esperança. Porque aquele que te sustentou até aqui não vai soltar sua mão agora. Aquele que te impediu de cair quando tudo parecia perdido, vai continuar te sustentando em cada passo da jornada. Olhando de fora, muitas pessoas talvez não entendam como você ainda está de pé. Talvez alguns até esperassem a sua queda. Talvez outros tenham dito que você não conseguiria, que não resistiria, que não teria forças. Mas você está aqui. Não porque venceu sozinho, mas porque não caminhou sozinho. Você está de pé porque Deus esteve contigo. E essa é a maior prova de que nada pode impedir os planos dele na sua vida. Enquanto alguns esperavam a sua derrota, Deus já estava preparando o cenário da sua vitória. Enquanto alguns achavam que você não resistiria, Deus já estava renovando suas forças em silêncio. Hoje, a mensagem que Deus coloca diante de você é clara: você não vai cair, porque eu segurei sua mão. Pode ser que os ventos continuem soprando. Pode ser que as tempestades ainda venham. Pode ser que os vales sejam longos e os desertos cansativos. Mas nada disso tem poder para arrancar você da mão dele. Jesus declarou em João 10:28: Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Essa é a garantia que sustenta sua caminhada. Você não vai cair porque Deus não solta. Você não vai ser derrotado porque Ele não desiste de você. Você não vai ser destruído porque Ele é a sua força. Então, levante-se. Enxugue as lágrimas. Inspire fundo. Continue caminhando. Porque a mão que segurou você até aqui é a mesma que vai conduzir você até a vitória. Mas Deus segurou na sua mão e não deixou você cair. E porque Ele segurou, sua história não termina na queda. Ela continua no propósito, na promessa e na vitória.